Olá, muito bom dia. Estou chegando com o programa Sala de Entrevista. Sou Fernando Almeida e vamos juntos nessa manhã de segunda. Começa agora o programa Sala de Entrevista. Um ótimo dia, ótima segundona para você. Você que ouve a Clube no seu carro pelas ruas de Brasília e de Minas, que ouve no trabalho, ouve em casa. Você que ouve nos 11 municípios que fazem parte do nosso raio de cobertura e que acompanha também a 93,9 no site clube93fm.com.br. Muito obrigado pela audiência e o nosso público que nos ouve também pelo aplicativo Clube e pelo aplicativo Rádiosnet. Muito bom dia, uma ótima manhã. Hoje eu recebo aqui nos estúdios da Rádio Clube Maria Renilde, que é assistente social da APAI, e Laura Mendes, presidente da Comissão dos Direitos da Pessoa com Deficiência da OAB. Hoje nós vamos falar de um assunto bastante interessante, os direitos das pessoas com deficiência. Muito bom dia, Renilde, seja bem-vinda aqui ao Sala de Entrevista mais uma vez. Bom dia, Fernando, e a todos os ouvintes da Rádio Clube. Recebo o nosso abraço carinhoso de todo o pessoal da APAI e desta assistente social. Bom dia, Laura Mendes, presidente lá da Comissão dos Direitos das Pessoas com Deficiência da OAB. Seja bem-vinda aqui ao nosso programa, Laura. Bom dia, Fernando. Bom dia a todos. Agradeço muito pelo convite. A comissão fica extremamente honrada de poder falar, sobre esse tema aqui hoje, que é de tão importante para o nosso município. Como eu falei, um tema bastante importante, merece sempre uma discussão, merece sempre um debate. Como Sim. o Sala de Entrevista hoje aqui está chegando aí a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla, 2019, será comemorada do dia 21 ao dia 28 de agosto agora. A gente vai falar sobre isso também. Para começar o nosso programa, Laura, eu gostaria que você começasse já explanando para a gente aí sobre os direitos, das pessoas com deficiência. O que prevê o Estatuto da Pessoa com Deficiência? Bom, primeiro vamos falar um pouco sobre essa legislação. Foi uma legislação criada em 2000, mas ela só foi publicada e aprovada em 2015. Então nós temos aí um lapso de mais de 15 anos para que essa lei fosse desenvolvida. E aí ela entrou em vigor em 2016 e trouxe uma mudança de paradigma para as questões dos direitos das pessoas com deficiência, principalmente com relação à definição do que é deficiente. Hoje nós temos uma ampliação das questões daquilo que é considerado deficiência. Não só a deficiência física, não só a deficiência mental, a intelectual também, a sensorial. Então, pode abarcar muito mais outras pessoas que antes não tinham todos os seus direitos respeitados justamente porque não estavam implementados nas legislações anteriores. E aí, o que o Estatuto do Deficiente veio trazer de inovação? Praticamente quase tudo. A questão da educação foi muito mais ampliada. A Constituição já tinha trazido algumas determinações de direitos fundamentais que já estavam previstos para toda a população, mas não havia especificação daquilo que realmente precisava ser feito por essas pessoas. Então, o Estatuto do Deficiente trouxe o que eu já disse, essa mudança de paradigma, essa mudança de mentalidade. Modificou não só as questões de saúde, de trabalho, de educação, modificou também as legislações que já existiam. O Código Eleitoral houve alteração, a CLT, que é as leis trabalhistas, que trata sobre as leis trabalhistas, houve essa mudança. Então, de certa forma, foi uma lei que fez uma quebra dentro do direito mesmo com relação às pessoas com deficiência. Uma alteração importante que o Estatuto trouxe, você já citou aí, foi nas leis trabalhistas, Quais foram esses direitos que foram alterados a partir da implementação desse Estatuto da Pessoa com Deficiência? Bom, antigamente, as legislações trabalhistas, elas traziam uma abertura geral, vamos dizer assim. Amparava a todos, mas não havia especificação e havia necessidade que ela existisse. Então, o Estatuto do Deficiente veio trazer que as empresas hoje, por exemplo, com mais de 100 funcionários, elas têm que trazer uma cota para que haja funcionários com algum tipo de deficiência dentro do seu quadro de funcionários. Isso é importante para fomentar, que essas pessoas realmente estejam no mercado de trabalho. E aí o governo, para tentar auxiliar e para tentar estimular que essas pessoas realmente se profissionalizem, trouxeram o auxílio inclusão, que é uma ajuda em pecúnia, em dinheiro, para essas pessoas que realmente estão aí no mercado de trabalho buscando a profissionalização. Falar aqui com a Renilde,
Renilde, a APAI se prepara, né, para comemoração da Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla. Qual a importância dessa comemoração? Qual a importância dessa semana para as pessoas com deficiência e para todas aquelas pessoas que trabalham com essas pessoas e também para toda a sociedade, né? Porque quando a gente vai tratar do assunto, do tema pessoas com deficiência, esse é um assunto não direcionado para as pessoas que têm deficiência, mas é um assunto direcionado para a sociedade, né? Sim, Fernando, isso é muito importante quando você frisou que é para a sociedade, porque na realidade essa semana ela foi, digamos assim, inventada, né, como um grito para que a sociedade ouvisse a pessoa com deficiência. E quando nós falamos que o tema deste ano, 2019, é família e pessoa com deficiência, protagonistas na implementação das políticas públicas. Porque a família é a pessoa onde ela mais sente a dor de toda a exclusão que eles vêm sofrendo historicamente. Então, este momento ele é de importância porque é um momento de debate, é um momento de reflexão. É o momento de nós pensarmos que a sociedade toda ela não está preparada para essas pessoas e que nós que temos as barreiras, não a pessoa com deficiente. E a família, porque ela é a maior interessada em gritar e em cobrar esses direitos já previstos, né, no Estatuto da Pessoa com Deficiência. Renilde, a Laura falou ali muito bem, né, sobre os direitos das pessoas com deficiência. Os direitos eles estão previstos no Estatuto, as leis elas vêm evoluindo, né, ao longo dos tempos, garantindo mais esses direitos aí. Mas é importante ressaltar, eu gostaria que você falasse sobre isso, que além dos direitos, a sociedade precisa entender que é preciso que haja respeito, né? O respeito é fundamental para a evolução de fato dos direitos das pessoas com deficiência. Sim, Fernando. Na realidade, nós humanos, nós estamos em processo de evolução. E aceitar as nossas diferenças, porque afinal de contas nós vivemos em um mundo de dualidades e sempre vai existir essas diferenças. Então, o que esse movimento todo quer chamar a atenção é para que haja esse respeito, essa integração ao direito e oportunidades iguais. Porque o deficiente não é uma pessoa de outro mundo. É apenas e tão somente um ser humano com sua mobilidade, digamos assim, reduzida. Né? Porque ele é tão capaz quanto eu, quanto qualquer um dos ouvintes que estão neste momento ligado. Ele só tem que esforçar um pouco mais. E a sociedade, então, ela tem que estar preparada para que essa pessoa tenha o mesmo acesso, o mesmo direito que é pregado, inclusive, na nossa Constituição Federal, né? Um direito de liberdade, de ir e vir. Falo novamente aqui com a advogada Laura Mendes, que eu gostaria que a Laura explicasse para a gente sobre os deveres, né, do setor público e também do setor privado. Quando fala de direitos das pessoas com deficiência, às vezes as pessoas imaginam que são direitos apenas que devem ser requeridos diante do setor público, né? E que só o setor público teria aí deveres com o cumprimento desses direitos. Mas não, o setor privado também precisa passar por profundas adequações para atender de fato os direitos das pessoas com deficiência, né, Laura? Exatamente. Fernando, hoje, o último censo, 2010, que foi o último censo, demonstrou que 24% da população brasileira tem algum tipo de deficiência. Então, essa modificação, ela precisava não acontecer tão somente no poder público. Necessitava que as implementações fossem feitas no ente privado também. E o Estatuto do Deficiente cuidou disso. Ele trouxe algumas implementações que determinam e dão obrigação para os entes privados, né, para eles realmente implementarem, digamos assim. Aí o que acontece? Vou te dar um exemplo, né, para ficar mais fácil para os ouvintes entenderem. A educação hoje. Se você vai até a escola e quer matricular seu filho numa instituição privada, essa instituição ela não tem como negar de fazer essa matrícula em relação à deficiência que essa pessoa, que essa criança, que esse adulto, enfim, tem. Ela não pode negar. Muito pelo contrário, ela tanto tem que aceitar quanto ela precisa
equipar essa escola para receber esse aluno. E esse equipamento, vamos supor, se for uma criança, né, que tem algum tipo de debilidade física, e aí precisam ser feitas rampas de acesso. Essa rampa, esse gasto com essa rampa não pode ser repassado para as mensalidades dessa criança. Então, é esse tipo de paradigma que eu te falo que houve de modificação, para que a sociedade compreenda que ela também tem obrigações com essas pessoas. A Constituição veio prever isso, dizer que o Estado, a família e a sociedade têm obrigações com essas pessoas. Então, a partir do momento, como você já estava bem dizendo aí, a partir do momento que a gente tiver essa mudança de mentalidade, entender que a inclusão é um direito de ter a oportunidade de estar com pessoas que não têm a mesma vivência que você. Então, realmente é importante, não só para o ente público aplicar as questões que o Estatuto vem trazer, mas principalmente pela entidade privada. As empresas que prestam algum tipo de serviço, né? Como você citou aí, uma escola, um colégio do setor privado, por exemplo. Mas são diversos outros tipos de serviços ou venda de produtos. Essas empresas, de uma certa forma, elas prestam também um serviço de utilidade pública, né? E esse serviço, ele precisa atender os diversos públicos. E aí inclui as pessoas com deficiência e essas pessoas precisam ter acesso a esses serviços como qualquer outras pessoas, né? Exatamente. Inclusive, o Estatuto trouxe as questões de acessibilidade. Quando eu falo acessibilidade, não é só rampa, eu digo acessibilidade com relação a tudo. Quando você vende um produto, você precisa entender que o público que você está atingindo não tão somente é aquele público considerado regular. Você precisa criar outros mecanismos para que outras pessoas, como as pessoas com deficiência, tenham acesso a esses produtos. Te dando outro exemplo, as salas de cinema hoje, elas precisam estar equipadas para receber essas pessoas, sejam com a legendagem em libras, seja com a audiodescrição, enfim, algum tipo de mecanismo é preciso ser criado para que essas pessoas tenham acesso. Então, quando essas pessoas chegarem até esses locais, comprarem algum serviço e realmente verificarem que essa acessibilidade não está sendo implementada, existem órgãos, né, para que a gente procure e faça denúncias. Porque é através disso que nós vamos implementando e avançando com relação à lei. Além dessa acessibilidade, as pessoas têm direitos também na questão de isenção de impostos. Sobre isso, a advogada Laura vai falar mais para frente aqui no nosso programa desta segunda-feira. Daqui a pouquinho, a Renilde vai falar sobre os avanços e como foi evoluindo aí os direitos das pessoas com deficiência. E tem uma história bem interessante sobre essa evolução, né, Renilde? Sim. É muito interessante ver como que nós avançamos, apesar da gente ainda achar pouco, né? Que nós queremos mais, nós queremos promover esse debate para chegar em um ponto em que nós somos todos iguais. Você vai falar... Perante a lei, né? Já diz que nós somos iguais perante a lei, então nós queremos que esse avanço ele avance mais. Você vai falar para a gente sobre isso daqui a pouquinho, depois do intervalo comercial. O Sala de Entrevista de hoje é sobre os direitos das pessoas com deficiências. Nós estamos entrevistando aqui a Maria Renilde, ela é assistente social da APAI, aqui de Brasília de Minas. E também a advogada Laura Mendes, que é presidente da Comissão dos Direitos da Pessoa com Deficiência da OAB. O Sala de Entrevista volta já. Continue com a gente. Muito bem, já estou de volta com o programa Sala de Entrevista. Vamos juntos aqui. Sala de Entrevista. Apresentação Fernando Almeida. Hoje com o tema Direitos das Pessoas com Deficiência. E para isso estou recebendo Maria Renilde, assistente social da APAI, aqui de Brasília de Minas, e Laura Mendes, advogada Laura Mendes, que é presidente da Comissão dos Direitos da Pessoa com Deficiência da OAB. Se você quiser fazer alguma pergunta para as nossas entrevistadas de hoje, você pode mandar a pergunta pelo WhatsApp, que é o 99913-3993. Vou repetir, você anota aí o nosso zap para fazer a pergunta que você desejar aqui para as nossas entrevistadas. É o 99913-3993. Renilde, as conquistas já alcançadas com relação aos direitos das pessoas com deficiência são aí uma luta de muito tempo, né? Desde a antiguidade já vem uma luta para chegar aos direitos necessários e ideais para as pessoas com deficiência, né? Sim.
Na antiguidade, os termos eram bem pejorativos e eles atribuíam a deficiência como aleijado, surdos, mudos e os mais variados tipos de nome e de exclusão eram tidos com essas pessoas. E bem lá na antiguidade, porque o homem ele movimentava muito, ele caçava, ele pescava, ele sobrevivia disso. Então, essas pessoas que nasciam com alguma deficiência, elas eram eliminadas, porque elas não serviam por serviço. Elas não sobreviveriam àquele período. E depois nós passeamos aí por uma idade, assim, digamos assim, da ignorância, onde se dizia que era castigo de Deus, que era espírito mau. E por essas diversas formas que se atribuía à pessoa com deficiência, então elas eram mortas mesmo. E muitas eram abandonadas num cestinho no rio, que nós podemos ver aí o caso de Moisés, né, que teve um final feliz, né, segundo as Escrituras, mas a maioria das crianças elas ficavam ali à deriva e elas morriam afogadas. Então, sempre foi desse tratado, até que surgiu a época do iluminismo, e que da arte, da poesia, que esses filósofos começaram a entender que a deficiência ela poderia ser uma doença. Então, eles passaram a ter um novo olhar e, a partir então da era cristã, eles foram já enxergados como pessoas de compaixão, de caridade, e moveu todo um serviço de onde teve também a gênese da assistência social, que foi neste momento em que nascia o cristianismo. Essas pessoas eram assistidas, mas de forma de caridade, e não como pessoa de direito. Então, isso só ocorreu depois de muitas lutas nos anos 80. Nos anos 80, que foi aquele ano de vários movimentos sociais, e com a chegada da nova Constituição Federal, é que se fala muito, né, no direito da pessoa com deficiência. E foi aí, em 1954, Fernando, é que começou o movimento apaiano, que os médicos reuniram com os professores e descobriram que a pessoa com deficiência ela tinha, sim, uma certa capacidade de compreender e de ser educada. Então, a partir de 1954, esses pais e amigos se reuniram, que se deu o nome, né, Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais. E foi onde nós chegamos, então, nas APAES, que até então abrigou a parte da educação, e com o advento, né, da Constituição Federal dos Direitos Sociais, mais o Estatuto da Pessoa com Deficiência, é que foi firmado, então, que ele tinha direito à saúde, à educação, à assistência social. E hoje a nossa luta é para o quê? Para com a sociedade, para que ela se reflita a respeito de incluir essas pessoas em tudo aquilo que ela for fazer, porque, afinal de contas, são pessoas humanas e de direitos e de dignidade, como qualquer um de nós. O Hermilde, você falou que em 1954 começou aí o movimento apaiano, né? Sim. E as APAES, elas se espalharam pelo Brasil. Há uns 2, 3 anos atrás, eu não me lembro, mas pode ser uma data... mais ou menos isso aí, de 2 anos, 3 anos, falou-se num possível fechamento das APAES, né? E houve uma manifestação, houve todo um movimento das APAES para que isso não acontecesse. Eu gostaria que você falasse para a gente da importância desse movimento apaiano nas conquistas dos direitos das pessoas com deficiência. Sim, Fernando, houve essa conversa mesmo que as APAES iriam fechar por conta da inclusão escolar. Porque o que é que os legisladores entenderam? Que para se fazer exclusão, não podia deixar os meninos segregados em um lugar somente para deficientes, entende? Então, que eles tinham que estar no meio dos outros, dentro das escolas. Então, a APAE começou a ligar suas antenas. Nossas APAES vão fechar. Só que o que aconteceu é que não houve, porque o deficiente, além de tudo, ele é uma pessoa de autodeterminação e de escolhas. Então, muitos escolheram e adaptou-se bem no ambiente escolar normal, mas outros não quiseram. Eles quiseram a APAE porque nós temos aí a questão do vínculo, né? E a APAE, ela é um movimento forte e que todas as portas se abrem para um menino da APAE.
Você tem uma ideia, qualquer lugar que hoje eu chego, ou que eu telefono, que eu falo, eu sou assistente social da APAE, e eu estou necessitando de serviço tal, para qualquer um desses alunos, eu sou prontamente atendida, como é o caso do Hospital Sara, em BH, das APAES distribuídas todas no norte de Minas, Janaúba, Montes Claros, o próprio Poder Público de Brasília e de Minas, que hoje a APAE nossa, ela só funciona porque o Poder Público está mantendo ela aberta. Então, todo o apoio é dado à APAE nesse sentido. E aí, esse movimento foi feito para fortalecer a APAE. E hoje eu estava até dizendo para a doutora Débora que ela está tão fortalecida que, além da APAE Educação, né, é importante lembrar que a APAE é uma associação, né, filantrópica sem fins lucrativos. Então, hoje, a educação presta serviço para a APAE. E agora está aí um movimento novo da APAE para que sejam implantados os centros-dias, que vai assistir esse deficiente, essa pessoa com deficiência, durante todo o dia, que começa aos 15 anos e até os 60 anos. Então, as lutas das APAES hoje é para, além da saúde, da educação, a assistência social também chega nessas instituições. Então, a APAE, ela não vai acabar, muito pelo contrário, a APAE, ela está firme e forte para ajudar aí, né? Nós já conseguimos aí, através da OAB, um debate com o nosso colega Daniel, que provocou, né, a OAB a formar essa comissão. Temos aí agora o Conselho da Pessoa com Deficiência. E pela primeira vez em 25 anos de APAE, é a primeira vez que nós temos uma assistente social designada somente para o atendimento da APAE. E é graças a essa minha designação para lá é que a gente está hoje conversando com todos os poderes públicos e que a gente está conseguindo fazer uma APAE onde a assistência social chegou e, se depender de mim, ela vai estar a todo vapor. Vou perguntar para a Laura aqui, Laura, a Renilde falou agora sobre os avanços, né, que vem desde a antiguidade, dessa busca dos direitos e as conquistas que foram alcançadas. Você também já falou para a gente aí sobre, inclusive, o Estatuto, que trouxe aí muitas conquistas para as pessoas com deficiência. Mas você acha que é preciso avançar mais no sentido de buscar mais direitos, de ter mais direitos atendidos? Com certeza, Fernando. Hoje, eu creio que a legislação ela já está basta. Hoje nós temos um estatuto que realmente conseguiu implementar todos aqueles direitos que eram pedidos há tanto tempo. O que falta, na verdade, é a efetivação desses direitos. É que esses direitos sejam implementados de forma, vamos dizer assim, que funcione de verdade. Que a gente veja na sociedade, no dia a dia dessas pessoas, a implementação desses direitos. Então, esse avanço é que falta. Como eu te disse, é uma legislação muito nova ainda, em vigor de 2016 até 2019, né? Nós temos 3 anos de legislação ainda. E agora, em 2020, termina o prazo probatório. O que é isso? É o prazo que a legislação teria para se adequar dentro da sociedade. Nós não vamos conseguir vencer esse prazo, porque já tem menos de meses aí, né, para a gente chegar até janeiro, que foi o mês da aprovação dessa lei. Mas eu creio que se a gente conseguir ter um trabalho sério, um trabalho com o poder público, com a sociedade, com as entidades privadas, a gente avança muito mais do que já avançamos. Só que realmente precisa haver essa união. Como o Renilde já estava falando aí, nós temos hoje aqui em Brasília, agora trazendo para o nosso município, entidades fortalecidas que atuam através do direito dessas pessoas. Nós temos a comissão da OAB, que foi uma criação inovadora aqui para a cidade. Nós temos esse conselho municipal que trouxe essa oportunidade da sociedade trabalhar frente ao direito para essas pessoas. Temos a APAE, temos a Associação Alana, enfim, temos diversas entidades que trabalham fortemente para que esses direitos daqui para frente, né, e daqui a muitos anos, a gente consiga olhar para trás e ver que a gente caminhou muito. Como que a Comissão dos Direitos das Pessoas com Deficiência, lá da OAB, atua para atender de fato as pessoas, para entender as necessidades e para de fato levar até essas pessoas os direitos que elas têm, ou seja, garantir a essas pessoas esses direitos?
A OAB tem uma atuação de defesa, vamos dizer assim. Quando o direito desrespeitado chega até nós da comissão tomamos providências cabíveis para que isso nunca mais aconteça. Então precisa haver da sociedade também essa comunicação com a comissão. Hoje nós estamos frente também ao Conselho Municipal. A OAB tem uma pessoa designada só para atuar no Conselho Municipal, porque lá, vamos dizer, a linguagem chega mais fácil. Então a gente consegue ter esse acesso mais fácil do que está sendo desrespeitado dentro do município. Então, precisa haver também dessas pessoas, das pessoas com deficiências, das famílias, que nos informem daquilo que está precisando ser modificado dentro do município. Hoje nós estamos trabalhando junto para que os autistas, porque existe uma legislação aqui em Brasília de Minas para o acesso prioritário dos autistas também, assim como existem para os idosos, para os outros deficientes, os autistas tiveram essa implementação. A nossa luta hoje é para que isso seja respeitado. Então, é nesse sentido que eu estou te dizendo. Precisa haver também que essas denúncias, digamos assim, cheguem até nós para que a gente possa atuar de forma mais efetiva. Renilde, pessoa com deficiência intelectual e múltipla. Essa é a nomenclatura, né? É a nomenclatura correta. Explica isso pra gente, Renilde, porque tem gente que ainda não sabe como se dirigir à pessoa com deficiência de uma forma correta, né? Às vezes as pessoas ainda usam muito pessoas portadoras de necessidades especiais. E essas nomenclaturas elas foram mudando com o passar do tempo. Hoje o correto dizer é pessoa com deficiência intelectual e múltipla, ou simplesmente pessoa com deficiência. Explique pra gente por que essas mudanças e como elas ocorreram. Fernando, elas ocorreram justamente no contexto histórico, né? Do qual eu falei aí a princípio. Porque antes eles eram tratados como aleijados, surdos, mudos e até tolos, que eles diziam, né? A gente cansou de ver aí nas fazendas, sempre tinha alguém com alguma deficiência intelectual e eles davam-se esse nome. E com o avanço, então, da modernidade, do cristianismo e de todo o contexto que eu falei aí para trás, então foi se mudando. Tanto é que em 1954, eu até fiz uma pergunta um dia lá numa reunião das federações das APAES, se ia continuar a Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais, porque ele também teve esse nome, né, que eles eram excepcionais. Mas, na realidade, nenhuma pessoa com deficiência, ela gosta de ser tratada diferente, nem como superior e nem como inferior. Então, assim, hoje já não fala mais pessoa portadora, porque porta algo, né? Vem de portar alguma coisa. E a pessoa com deficiência, eu gostaria até de deixar essa reflexão para as famílias das pessoas com deficiência, é que uma pessoa nasce com essa deficiência, mas ela não necessariamente pode morrer deficiente. O que eu quero dizer? Um milagre vai acontecer? Não. Mas o milagre acontece porque ela pode ser estimulada. A ciência está aí para melhorar a vida dessas pessoas. As famílias estão aí para provocar esse estímulo em casa, porque na APAE a gente tem a sala de fisioterapia, uma excelente fisioterapeuta está lá a postos, e ela faz isso 3 vezes na semana com eles, mas os pais precisam. Então, ele não é mais portador. Ele é uma pessoa com deficiência, porque ele pode melhorar. E tem casos que melhoram de forma espetacular, que aqueles que forem no fórum, quarta-feira, às 18 horas, eles vão poder presenciar um aluno da APAE, que ele chegou lá em estado de coma. E hoje ele é um rapaz normal, com a mobilidade dele, ele anda, ele faz todas as coisas normais e apenas com a deficiência visual. Então, foi resultado de quê? De uma pessoa que ele não era portadora. Ele estava com a deficiência e com os tratamentos, com o incentivo da família, ele teve uma melhora considerável. Então, por isso que hoje o nome é Pessoas com Deficiência. Né? Pode ter um estado que de repente pode mudar. Fazer uma mudança, pode mudar. Hoje nós temos a ciência é muito avançada, a espiritualidade também colabora muito para a vida dessas pessoas, o incentivo da família e a ajuda da sociedade e das políticas públicas. E qual a diferença entre pessoa com deficiência e pessoa com mobilidade reduzida? Porque
o Estatuto da Pessoa com Deficiência prevê também aí direitos para a pessoa com mobilidade reduzida, né, Renilde? Sim, eu achei super interessante essa parte, porque assim, o legislador ele se preocupou também, né, com essas mobilidades reduzidas, que é o caso da mãe que amamenta, dos idosos, né, além do Estatuto do Idoso, né, doutora? O legislador ainda foi mais audaz e chegou no Estatuto do Deficiente, ele foi lá e falou assim, ó, não vamos esquecer que o idoso, a mamãe que amamenta ou que está grávida, ela tem a mobilidade reduzida. Então, ela chegou, né, na questão de que, na acessibilidade, ela tem prioridade. Não é isso, doutora? Exatamente, porque na verdade havia essa necessidade desse cuidado, porque apenas a legislação do atendimento prioritário não era capaz de abarcar tudo. Então, como foi criado esse Estatuto do Deficiente, foi uma oportunidade, digamos assim, da gente fomentar essa legislação e realmente ver ela aplicada. E hoje, qualquer fila que formos aí, nós podemos perceber, né, que realmente é um direito que é aplicado. Laura, como requerer os direitos com relação à isenção de impostos, né? Hoje em dia já existem muitas fabricantes de veículos, por exemplo, que destinam parte de seus produtos, ou seja, parte dos veículos produzidos para pessoas, para PCD, né? E outras não divulgam esse tipo de venda direta, específica para o público portador de deficiência. Como requerer? Porque todas as empresas, elas precisam, é um direito da pessoa com deficiência e elas precisam conceder esses direitos, ou seja, isentar essas pessoas de alguns impostos, né? Exatamente. O Estatuto cuidou disso também, por isso que eu disse que é uma legislação muito ampla, porque até dos impostos o Estatuto veio falando. Então, o que acontece? As pessoas com deficiência, na compra de um carro, por exemplo, elas precisam ir até a concessionária, levar toda a documentação, seja dos benefícios assistenciais que elas recebem, com seus laudos médicos, enfim. Trazer essa documentação para provar para aqueles entes privados que realmente essa deficiência existe. A partir disso, a empresa tem obrigação de realmente fazer essa isenção. Se essa isenção não for aplicada, aí realmente tem que recorrer aos órgãos públicos, ao Ministério Público, enfim, as comissões que existem para apurar esses casos que a legislação é desrespeitada. No ente público isso é muito mais fácil, porque normalmente, de praxe, né, digamos assim, esses impostos já são deduzidos. A pessoa precisa requerer. É necessário que as pessoas conheçam seus direitos para que elas possam requerer. O direito não socorre aos que dormem, então realmente precisa haver o requerimento para que essa isenção seja feita. Interessante essa fala sua aí, o direito... Ótimo, também gostei. aos que dormem, né? Sim. Ótimo. É preciso, né, correr atrás dos direitos mesmo, né? Exatamente. E, às vezes, as empresas, ou as pessoas, elas deixam ali os direitos meio que escondidos, né? E Sim. As pessoas precisam tomar conhecimento, como alguns milhares de ouvintes estão tomando conhecimento agora pela rádio, e depois correr atrás desses direitos. Exatamente. Né? Por isso que é importante o debate que a gente está fazendo aqui hoje, porque a gente leva essa informação a muitas pessoas. Infelizmente, grande parte dos deficientes hoje não tem noção do tanto de direitos que eles têm com relação a esse estatuto. Então é importante realmente que a gente sempre levante esse debate para que essas pessoas tenham acesso de qualidade a tudo aquilo que o estatuto prevê. Daqui a pouquinho a advogada Laura vai falar sobre quais as sanções que são previstas aí na lei para aquelas pessoas e empresas, né, e órgãos públicos que desrespeitam os direitos das pessoas com deficiência. A gente volta daqui a pouquinho. Se você quiser fazer alguma pergunta para as entrevistadas de hoje, a Maria Renilde, que é assistente social da APAI, e também a Laura Mendes, advogada Laura Mendes, que é presidente da Comissão dos Direitos da Pessoa com Deficiência da OAB, você pode mandar sua pergunta pelo nosso WhatsApp, que é o 99913-3993. Depois dos comerciais, já teremos aí as perguntas dos ouvintes. O Sala de Entrevista volta já já, continue com a gente. Muito bem, já estou de volta com o programa Sala de Entrevista. Sala de Entrevista. Apresentação Fernando Almeida. Hoje com Maria Renilde, assistente social da APAI, e a advogada Laura Mendes, presidente da Comissão dos Direitos da Pessoa com Deficiência da OAB.
Estamos falando hoje sobre os direitos das pessoas com deficiência, um programa bastante interessante, bem esclarecedor, com as nossas duas entrevistadas desta segunda. Laura, eu gostaria que você falasse para a gente quais são as sanções previstas para aquelas pessoas que desrespeitam os direitos das pessoas com deficiência. Por exemplo, a gente vê muito uma vaga destinada para pessoa com deficiência e um motorista chega e estaciona o carro ali, deixa o carro. E não só isso, mas diversas outras situações em que os direitos das pessoas com deficiência são desrespeitados. Quais são as sanções? Bom, Fernando, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, lá na sua última parte, trouxe todas essas sanções que são mecanismos de coibição para que não só as pessoas não pratiquem, mas também que os direitos sejam implementados. É necessário que esses mecanismos existam para que realmente esses direitos sejam respeitados. Com o exemplo que você me perguntou com relação ao estacionamento, as vagas destinadas aos deficientes, quando são usadas por pessoas regulares, e aí, né, se descobre que realmente houve essa infração, aplica-se multa e pontos na carteira, que aí o Estatuto do Deficiente trouxe tanto a sanção por multa quanto a sanção por prisão. Pode acontecer de determinadas situações as pessoas serem levadas realmente a cumprirem pena porque descumpriram algum tipo dos direitos que são elencados. Vou te dar um exemplo. Situação de preconceito, por exemplo. Hoje é associado quase a alusão ao racismo que nós temos hoje, a implementação de prisão para pessoas que pratiquem isso. Então, o preconceito com a pessoa com deficiência também foi implementado dessa forma para que esse tipo de situação não se repita, porque nós sabemos, como a Renilde estava falando aqui para nós, sobre o histórico que essas pessoas enfrentaram. Então, era necessário realmente que esses mecanismos fossem criados. E vai naquilo que a gente já falou anteriormente aqui, né, Renilde? A garantia desses direitos está muito ligada aí na questão do respeito, né? Sim. É preciso que haja respeito. Se há uma vaga ali destinada à pessoa com deficiência, mesmo que essa vaga fique o dia todo vazia, isso, mas a pessoa tem que respeitar aquilo, que a qualquer momento uma pessoa com deficiência pode precisar e não vai ter essa vaga disponível. Sim, e a nossa luta, Fernando, é justamente por isso, né, para que haja respeito, porque você pode até não gostar de uma causa ou de determinada pessoa, mas nós temos dever, como seres humanos que somos, de ter respeito. E o que nós queremos é que sejam respeitados esses direitos, que a pessoa olhe para a pessoa com deficiente como uma pessoa comum, como ele, e que ele apenas se apresentou neste mundo por motivos assim mais variados que a gente não sabe, né? Mas que é necessário, porque na minha espiritualidade eu entendo que é necessário que existam as diferenças para que nós possamos aprender. Então, o meu chamado aqui, enquanto profissional do social, é que a sociedade reflita sobre isso, sobre a humanidade, sobre nós como irmãos, como fraternos, né? E aí, sim, o respeito, eu acho que começa por aí, né? Vamos para as perguntas dos ouvintes agora. Tem uma pessoa que está dizendo aqui, bom dia, sou o Joênio Silva. A pergunta é, depressão é considerada deficiência mental? É a doença do século? Bom, aí talvez a assistência social consiga trazer uma resposta mais completa, mas dentro do direito, não. As perspectivas, como eu já havia dito lá no início da entrevista, houve realmente uma ampliação, né, do que é considerado pessoa com deficiência, mas a depressão não se enquadra, principalmente porque esse quadro de depressão é muito variável e ela pode se modificar a todo tempo. Então, realmente, a depressão em si não traz o status de pessoa com deficiência. O que deriva dela pode ser que sim, venha a se tornar uma pessoa com deficiência, mas isso aí é analisado caso a caso. Exatamente. Na minha profissão, quando eu trabalhei um tempo no CAPS AD3 e estava assim, em conjunto com o CAPS 1, os psiquiatras sempre davam muitos laudos, assim, quando havia essa necessidade, né, que aquela depressão ela atingia um patamar assim, da deficiência mesmo, que a pessoa ela não tinha ânimo para se locomover, para trabalhar. Então, hoje, na área da psiquiatria, até entende-se que esta pessoa ela necessita de um amparo por parte
do governo. Então, são concedidos aí hoje, muitas, há um tempo atrás, né, foi concedida muitos benefícios de prestação continuada para essas pessoas. Ele especificava lá, segundo o CID, né, o que dava direito, mas a depressão em si, a leve, é preciso ser investigada. É preciso que um profissional dessa área aponte, né, quais as consequências, quais as perdas que esse ser humano está sofrendo com essa depressão, que, se a gente pensar bem, ela limita também, né, a vida do ser humano. Então, precisão com não, com precisão direitos, não. Né? Essa pessoa precisa realmente procurar um psiquiatra e um psicólogo para ele ser melhor orientado. Tem mais uma pergunta aqui. Bom dia a todos. Quero parabenizar a assistente social Maria Renilde por lutar pelo direito dos nossos filhos e também nos ensinar a lutar por eles. Parabéns. É a Gislene, mãe de uma aluna da APAI. Muito obrigada, Gislene. Que bom que eu estou provocando isso em vocês. Esta é realmente a minha intenção, que vocês que sejam os principais protagonistas, que sejam a pessoa que luta mesmo pelos direitos dos seus filhos. Que bom que eu estou inspirando. Outra pessoa diz o seguinte: oi, bom dia. Meu filho nasceu com deficiência visual de um olho e não fui atrás dos direitos dele. Hoje ele tem 33 anos. Eu quero saber se ele ainda pode e o que ele pode fazer, para ter esses direitos. Quem está perguntando aqui é a Lena. Bom, trabalhando só em cima daquilo que ela já nos prestou a dizer, né? Claro que cada caso é um caso, mas dentro do exemplo que ela trouxe, não existe idade para que você vá atrás dos seus direitos, não existe um prazo também para que você recorra até o benefício da prestação continuada. O que ela pode fazer hoje é entrar com esse pedido dessa assistência, né, até através do INSS. E aí a Renil estava me falando aqui em Brasília de Minas, esse trabalho primeiro é feito pela assistente social, porque o Instituto aqui não tem uma profissional designada especificamente para ele. Mas, em tese, o que acontece é a necessidade de se transferir até o INSS e lá fazer esse requerimento desse benefício. Aí vai pedir uma série de documentações da família, da casa, da renda, enfim, para se analisar os requisitos. Mas simplesmente o fato do filho dela já ter mais de 30 anos não anula os direitos que são percípicos a dele. Se tem a deficiência, tem o direito. Tem o direito, exatamente. Olá, bom dia a todos, em especial aos entrevistados, as entrevistadas do Sala de Entrevista de hoje, a Renilde e a Laura. Gostaria de cumprimentá-las e parabenizá-las pela entrevista e pelo trabalho que vem desenvolvendo em nossa cidade, especial a NAPAI. Bem, gostaria de saber qual o maior problema enfrentado hoje a respeito da nova concepção de deficiência e a razão da defasagem na legislação. Sabemos que preconceitos e estigmas ainda cercam a pessoa com deficiência. Como conscientizar a respeito disso? Como o poder público e a sociedade, no geral, podem ajudar? Como vocês avaliam a evolução nas políticas públicas brasileiras para as pessoas com deficiência? Quais principais necessidades fundamentais deste público, que eles já conseguiram e podem ser garantidas por leis? Muito obrigado pelo espaço, parabéns pelo programa, boa semana a todos. É o Japa que está perguntando. Algumas perguntas aí. Antes de começar a responder as perguntas do Japa, a Renilde queria fazer uma colocação sobre aquele assunto que estava tratando anteriormente. Eu queria dizer para a dona Lena que, pelo fato do INSS não ter uma profissional social, que é assistente social hoje aqui em Brasília de Minas, que iria ajudá-la a preencher o formulário, ela hoje, o que a lei diz? Que a porta de entrada da assistência social são os CRAS. Se ela mora lá no bairro Santa Cruz, ela deve procurar o CRAS Santa Cruz, ela procura pela assistente social. Se ela mora aqui nessas imediações daqui do centro, ela procura o CRAS Pedro Bento. E essa assistente social, então, junto com ela vai preencher o formulário do INSS, toda a documentação será solicitada, e o principal é o laudo médico que comprova, né, a deficiência, e aí sim ela vai até o INSS, onde ela vai protocolar todo esse pedido e essa documentação.
Feito isso, o INSS, então ela vai estar na fila aí, né, para uma perícia. E aí agora nós estamos aguardando um pouco mais, o INSS agora ficou bem complicado nesses últimos tempos, está demorando, mas eu sempre falo assim, antes tarde do que nunca. Esse menino já perdeu muito tempo com 30 anos, então, e tem que ser averiguado também, porque tem lá umas cláusulas, né, doutora Laura? Que é de requisitos, porque se na casa, por exemplo, tiver 2, 3 salários mínimos, tem uma continha aí que se faz. Mas se você achar que você está sendo prejudicado, procura a Defensoria, né, Pública, procura aqui a doutora Laura na UAB, porque quando o INSS nega, nós ainda temos o quê? O Poder Judiciário. Muito bem. Agora vamos para as perguntas do Japa. Ele gostaria de saber qual o maior problema enfrentado hoje a respeito da nova concepção de deficiência e a razão da defasagem na legislação. Bom, eu não vejo um problema na concepção de deficiência, muito pelo contrário. Como a gente disse lá no início da entrevista, foi uma ampliação. Então, de certa forma, a legislação ela conseguiu chegar em pessoas que antes estavam marginalizadas, digamos assim. Então, na verdade, a concepção de deficiência hoje ela está muito mais avançada do que esteve há muito tempo. Então, eu vejo mais como um avanço do que como uma problematização. Os próprios deficientes hoje já enxergam a própria definição de pessoa com deficiência de uma forma mais harmoniosa. Ele fala que na defasagem da legislação, talvez não exista tanto uma defasagem na legislação. Existe, na verdade, a falta de aplicação, exatamente. Da aplicação desses direitos, né? Do que está, se aplicar tudo que está na lei, pelo que a gente pelo que vocês falaram aqui, pelo que eu já conheço um pouco também do Estatuto da Pessoa com Deficiência, se tudo for aplicado, não é que já seria muito bom, mas já é bem interessante, né? Porque, na verdade, Fernando, se a gente pega o Estatuto do Deficiente hoje, é uma lei extensa. Tem inúmeros tópicos tratando dos mais variados temas. O que, na verdade, falta, é o que você já acabou de dizer, falta efetivação dessas políticas, falta criação de mecanismos que realmente tratam, né, e conseguem fomentar na prática, porque é isso que a gente precisa, prática. Então, na verdade, a legislação hoje, ela está realmente muito acessível, ela está ampla. Eu não vejo que exista a necessidade de criação de outras legislações, talvez de um novo estatuto. No momento, nós estamos bem amparados. O que realmente precisa haver é essa efetivação. Sabemos que preconceitos e estigmas ainda cercam a pessoa com deficiência. Como conscientizar a respeito disso? Como o poder público e a sociedade, no geral, podem ajudar? É isso aqui que nós estamos fazendo, né? Hoje, esse ano de 2019, eu digo que ele é o ano do deficiente, da pessoa com deficiência. Porque, assim, a criação dessa comissão em defesa do direito da pessoa com deficiência, a criação do conselho, né, assistente social exclusiva para pai. Então, tudo isso faz parte desse debate, desse avanço e do que o poder público está fazendo. Agora, o único problema hoje em torno do estatuto, desses movimentos, é apenas e tão somente a sociedade aderir, respeitar e ajudar a pessoa com deficiência. E ele pergunta ainda como vocês avaliam a evolução nas políticas públicas brasileiras para as pessoas com deficiência. Quais as principais necessidades fundamentais deste público e o que já conseguiram ter direitos e leis garantidas? O que já conseguiram garantias por lei? Bom, a evolução do Estatuto foi muito tardio. Nós temos aí um Estatuto que foi projetado para ser aprovado em 2000, mas só saiu em 2015. Realmente, houve muito tempo para a aprovação desse Estatuto. Mas quando ele veio para aprovação, como a gente já havia dito, ele trouxe realmente todos aqueles direitos que eram lutados há muito tempo. Então, ele falou sobre educação, ele falou sobre transporte, falou sobre saúde, falou sobre a acessibilidade de todos os tipos, inclusive a digital, que hoje é importante, né, Fernando? Nós vivemos a era da tecnologia. Então, as tecnologias, elas precisam ter esse tipo de acessibilidade para chegar para todo mundo. Não tem como a gente tratar isso de forma distinta. Então, o Estatuto realmente fez uma modificação. Em questão de legislação,
o ordenamento brasileiro realmente avançou bastante. É na efetivação que estamos pecando. Então, realmente é importante que existam comissões, que existam associações, que lutem para que esses direitos realmente sejam efetivados e que essas pessoas realmente consigam ver nas suas vidas essa modificação. Para isso aí, a comissão, por exemplo, dos direitos das pessoas com deficiência, da OAB, é fundamental, né, para garantir desse direito. Sim, E é uma comissão fundada recentemente, né? Sim, a comissão ela foi fundada em fevereiro, mas a gente só começou, né, a trabalhar lá em abril por questões de trâmites legais da OAB mesmo. E aí, a partir de agora, nós estamos aí enfrentando, junto com o município, né, todas essas barreiras que ainda precisam ser superadas aqui no município de Brasília de Minas. E é importante ressaltar de novo que hoje o município de Brasília de Minas tem um conselho municipal que defende os direitos dessas pessoas, que é um conselho importantíssimo, porque ele realmente tem como investigar e como colaborar de forma efetiva também para a população da cidade. Até porque existem investimentos para esse conselho, então eles têm possibilidade, né, de fazer muito mais. E a comissão atua na defesa, a comissão atua na investigação, na denúncia, atuando junto aí com o Ministério Público para que esses direitos sejam respeitados. Além dessa comissão, Laura, quais os outros órgãos e os outros canais que as pessoas podem procurar para buscar a efetivação desses direitos das pessoas com deficiência? O órgão mais importante, com certeza, é o Ministério Público. Ele tem toda a autonomia de investigar, de, né, denunciar, de instaurar processos para que realmente sejam apuradas todas as infrações que são acometidas contra os direitos das pessoas com deficiência. Então, é o órgão principal. Nós temos a comissão agora aqui em Brasília de Minas, temos o Conselho Municipal, temos associações, temos a APAI, enfim. O município de Brasília de Minas, fomos parar para pensar em relação a outros municípios, estamos muito mais bem amparados. O que realmente precisa fazer é as pessoas requererem, as pessoas irem atrás, nos informar do que está acontecendo para que a gente possa realmente tomar as medidas cabíveis. Para a gente finalizar a entrevista, eu gostaria de perguntar para vocês, a Renilde já começa respondendo para a gente aí, como serão aí as comemorações da Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla deste ano, que começa no dia 21, né, já na próxima quarta-feira, e vai até o dia 28 de agosto. Então, esse primeiro momento, nós já damos início, né, que é essa entrevista aqui, esse chamamento, né, da sociedade para esse dia, para a conscientização desta semana, e convidamos todas as pessoas que se interessam, que simpatizam por essa causa, para estarem conosco na quarta-feira, dia 21. Nós vamos sair em carreata pela cidade e vamos ter um ponto de apoio na Praça da Prefeitura, onde nós iremos fazer uma blitz educativa. Qual horário? 7 da manhã, que nós vamos começar. E ali naquela blitz nós vamos fazer uma panfletagem sobre a nossa APAI, as formas de doações, porque muitas vezes nós preocupamos em doar para a África. Não que nossos irmãos da África não precisem, mas eu costumo dizer que lá na África Deus resolve, mas em Brasília de Minas somos nós que resolvemos. Porque aquele dinheiro que às vezes a gente doa para tão longe, você não sabe se realmente ele alcança o objetivo. E aqui não, aqui você pode ir na sua APAI, você pode fiscalizar, você pode observar. Então não doe para fora, doe para a nossa APAI. A solidariedade, ela é importante existir e começar pelo irmão mais próximo, né? Então, quando que Deus diz, quando Deus, Jesus, ele falou muito bem, né, lá no Novo Testamento, ama teu próximo como a ti mesmo. Então, o próximo é aquele que está próximo de você. E aqui a nossa paz está aqui, a Alana está aqui, o conselho, né? Este fórum, nós estamos fazendo ele aí, assim, com muito esforço, com muita luta. Então, tudo isso é preciso de dinheiro, que nós vivemos numa sociedade que é preciso. Então, é uma luta, assim, que ela precisa, principalmente, né, de incentivo financeiro das pessoas, e eu deixo aqui em aberto o convite para visitarem a APAI, para participarem. Daremos início na quarta-feira e até sexta-feira nós estaremos em diversas atividades, visitações a locais públicos e fazendo coisas diferentes que as pessoas com deficiência lá da APAI não se costuma, né? Nós temos uma programação bem extensa, que a gente está concluindo ela ainda hoje, né, com esses alunos, para que realmente eles
eles usufruam de um dia diferente, que a sociedade enxergue que eles podem estar em todos os lugares e que o limite não está na pessoa com deficiência, mas na sociedade que não os amparam. Só para a gente finalizar, na quarta-feira pela manhã, então, as ações que a Renilde já citou, né, Laura? E à noite, no início da noite, Isso. na OAB tem um fórum, Isso. né? Que é o primeiro fórum que vai debater os direitos das pessoas com deficiência. É o primeiro fórum em de Brasília de defesa Minas, né? dos direitos das pessoas com deficiência de Brasília de Minas. Aí é a união da comissão, a união do conselho, do núcleo de assistentes sociais. Isso. Para fazer esse debate. São 3 palestras com temas interessantíssimos. Vai ser lá na UAB, sede, ali no Juca Mendes, a partir das 18 horas. As inscrições são gratuitas, podem ser feitas pela internet, nas salas da UAB do fórum, ou lá na hora do evento também a gente vai estar fazendo e ainda vamos emitir certificado. E é importante também, Fernando, dizer que quem não conseguir fazer a inscrição não tem problema, estejam lá. É imprescindível que a gente esteja junto, unidos, né? As igrejas evangélicas, a igreja católica, as pessoas participem, vamos encher aquele auditório, vai estar presente lá o palestrante, né, Laura? É o presidente do Conselho Estadual da Pessoa com Deficiência, é ele que vai levar nossas demandas, nossas ansiedades. Então, toda a sociedade que simpatiza e que quer nos ajudar a incluir, a fazer com que o Estatuto ele saia do papel e ele parta para a prática, este é o momento. Então, todos estão convidados. Muito bem. Hoje, entrevistamos aqui, então, o programa de hoje foi sobre os direitos das pessoas com deficiência. Falamos hoje, nesta manhã de segunda-feira, com a Maria Renilde, assistente social da APAI, e a Laura Mendes, presidente da Comissão dos Direitos da Pessoa com Deficiência da OAB. Quero agradecer, Maria Renilde, muitíssimo obrigado pela sua presença no nosso programa desta segunda, um programa bastante esclarecedor aí para os nossos ouvintes. Eu que te agradeço, Fernando, pelo espaço concedido para esta causa, né? E eu que te dou os parabéns a todos, né, da Rádio Clube, porque esse local é um local que eu digo assim, está sempre aberto para o social e para as lutas sociais. E utilizar esse meio de comunicação, ele é de uma grandeza assim, que, sem precedente, porque ela alcança muitas pessoas, ele nos põe para refletir. Parabéns por essa iniciativa, e eu que agradeço, e agradeço também a doutora Laura, que aceitou o convite, né? Que eu quis enriquecer o debate, né? Além do direito, e eu queria falar da inclusão e da APAI, e eu falei, que bacana que tem essa comissão agora da OAB, né? E bacana. Quero agradecer também em público o Fabrício, né, Moraes, que é o presidente da OAB. Ele está sempre nos apoiando em todos os temas, e eu estou vendo uma nova OAB, ela ressurgindo agora com esses debates sociais, e todos estão de parabéns, e muito obrigada pela acolhida. Obrigado a você. Sendo causas sociais que vão aí despertar a sociedade para direitos fundamentais, importantíssimos, a gente estará aqui sempre de portas abertas. Ok? Muito obrigada, muito obrigada. Vamos agradecer aqui a advogada Laura Mendes, presidente da Comissão dos Direitos das Pessoas com Deficiência da OAB, por ter vindo hoje, tirado um pouco do tempo para vir aqui na Rádio Clube FM nos conceder essa entrevista bem interessante. Foi, acredito, muito importante para todos os nossos ouvintes, para toda a sociedade, não só para as pessoas com deficiências, mas para toda a sociedade que precisa discutir cada vez mais esse assunto. Obrigado, Laura. Fernando, nós que agradecemos. A comissão fica extremamente feliz, porque, principalmente, eu imagino que a sociedade brasileira não tinha noção ainda da criação dessa comissão, né? Às vezes fica muito restrito chegar a essa informação, então é importante esse debate democrático aqui para que a gente pudesse apresentar a comissão. Vou deixar com você o e-mail da comissão, o telefone da comissão e o endereço para fazer inscrição no evento, e aí se o pessoal quiser perguntar aí no telefone, você pode passar, porque a gente realmente precisa ter esse contato com a população para a gente realmente conseguir fazer um trabalho efetivo. Agradecer a Renilde pelo convite, dizer que a comissão está de braços abertos. Se você tiver a condição de já passar até para os nossos ouvintes, não tem problema não. Pode passar o telefone e esse e-mail também. Comissão, aí a gente abreviou o termo da comissão, DDP
D, por isso que eu acho um pouco mais difícil, aí não, eu ia a gente deixar para pode você. deixar aqui também. E o telefone é 9151-5207. Eles podem ligar, entrar em contato com a gente, que vamos estar aí tentando auxiliar da melhor forma. Ok, Laura, muito obrigado. Seja sempre bem-vinda aqui aos estúdios da Rádio Clube, assim como a Renilde. O programa Sala de Entrevista está ficando por aqui. Volta na próxima segunda-feira, às 10 da manhã, com mais um entrevistado especial. Você de casa que ficou nos acompanhando, muitíssimo obrigado pela enorme audiência de sempre. Fique com Deus. Tchau, tchau. Grande abraço e até a próxima segunda. Sala de Entrevista. Apresentação Fernando Almeida.